tá? É a primeira vez que eu vou gravar assim, porque eu vou postar esse vídeo também no YouTube, com esse quarto bagunçado mesmo, e é isso. Porque é isso, acho que os pensamentos vêm, a gente tem que falar, porque a gente se perde um pouco depois, e as coisas somem como elas estavam e se reorganizam de formas que você às vezes perde coisas que você queria falar. Antes de começar, eu queria dizer muito obrigado. Todas as vezes que eu saio, vou em algum rolê, tô lá chapado, me divertindo, chega alguém e diz, pra minha surpresa, que assiste meus vídeos aqui, e eu acho isso engraçado, porque até agora eu só posto no Instagram, e eu sei que é difícil ver no Instagram, porque você tem que parar tudo que você tá fazendo, então eu vou começar a postar no YouTube também, que vocês podem assistir enquanto fazem outras coisas, e podem mandar o link para algum amigo. E o tema que eu queria falar hoje sobre Jesus, e como o Jesus homem é mais poderoso do que o Jesus Deus. Essa visão de um Jesus Deus vindo de uma outra dimensão, né, ela atinge uma dimensão da individualidade, da fé pessoal. E eu não quero contrariar nada disso. Você deve acreditar naquilo que você acredita. Eu não tô aqui para te convencer de nada. Aliás, os vídeos que eu gravo aqui não tem a pretensão de te motivar, não tem a pretensão, né, nenhuma fora daqui. A pretensão desses vídeos é que você tenha 15 minutos de uma reflexão que façam bem para você. Simples assim, que sejam bons 15 minutos do seu dia. Que você termine esses 15 minutos concordando ou discordando, mas que durante esses 15 minutos, aquilo que eu falar, de alguma maneira, toque o seu coração, te traga algum tipo de sensação que tenha feito valer a pena os 15 minutos em si, e não algo que eles podem te trazer depois. Não é essa a minha pretensão aqui, eu não acredito nesse tipo de coisa, tá bom? Por isso que se você enxerga os meus vídeos como uma palavra de autoajuda, de um coach motivacional, provavelmente você não tá entendendo muito aquilo que eu tô dizendo, tá bom? Mas bem, a minha reflexão aqui é sobre as implicações de quando essa percepção de Jesus se tornam coletivas, porque as coisas que eu falo aqui, elas não têm um poder individual. Pelo contrário, a minha ideia é tentar fazer você sair de si um pouco. A internet está cheia de gente que vai por aí te dizer e tentar te convencer que você pode ser uma pessoa de sucesso e que você deve pensar em si antes de qualquer coisa. E eu gostaria, nesses minutos, de tentar inverter essa lógica e tentar fazer você parar de pensar em você um pouco, olhar para o lado, tentar perceber como o mundo é, como o mundo funciona, né? À luz daquilo que pessoas já pensaram. Então eu sempre trago aqui algum filósofo, eu sempre trago aqui algum pensador, alguma reflexão interessante que eu vi nos últimos dias, porque isso é uma coisa que eu gosto de... Eu sou um curioso, né? Eu não sou formado em filosofia, enfim. Mas Jesus, para mim, é um dos grandes pensadores que pensou o mundo. E quando você pensa em Jesus como um Deus que vem de uma outra dimensão, você está guiando a sua vida numa lógica que é uma lógica triste. Vou dar um exemplo para vocês. Eu saí da igreja há muitos anos e até hoje, todos os dias, eu tenho gente que tem uma sina e uma saga de me mandar no meu direct mensagens evangelísticas, querendo que eu seja uma outra pessoa, que eu volte a ser alguém que eu já fui um dia para essas pessoas, achando que eu tô sofrendo, dizendo que o meu lugar é aqui ou ali. E eu não entendo isso à luz da mensagem de Jesus, porque Jesus nunca disse qual é o lugar que eu devo estar, onde eu devo ir, o que eu devo fazer, muito pelo contrário. Ele diz, olha, foi para a liberdade que eu vos libertei, né? Mas de onde vem essa mentalidade de conquistar a nossa geração para Jesus, de salvar as pessoas do inferno, de mudar as pessoas? Isso vem de um entendimento de Jesus como alguém que veio de um mundo perfeito e daquele mundo trouxe para nós a revelação daquilo que a gente deveria fazer, né? E isso tem uma implicação muito, muito forte, que é a implicação, vou deixar aqui um segundo, que é a implicação
de tentar enxergar Jesus debaixo de uma ótica dogmática. Você sabe o que é dogma? Dogma é uma verdade pré-estabelecida, uma verdade que independe das circunstâncias. É aquela pessoa que diz, fazer isto é errado, né? Independente de você raciocinar sobre isso ou aquilo, isso é em si uma coisa errada, porque a verdade ela existe, e a verdade diz que é errado, né? Isso é uma maneira de você ver o mundo, mas isso é uma maneira que te leva a ver o mundo de uma maneira muito preconceituosa, né? Então, pensar Jesus como alguém que vem de fora para cá é pensar em Jesus como alguém que quer me controlar, como alguém que não veio aqui, que não vestiu as minhas sandálias e que simplesmente quer dizer: eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você sobre a sua própria vida e você deve viver assim. Ah, mas isso... Não interessa. Todas as pessoas do mundo têm que viver assim, porque essa é a maneira que vai fazer com que elas sejam bem-sucedidas, porque esta é a verdade. Esta é a verdade. Não, mas as experiências, o dia a dia, né, o bom senso diz isso e aquilo. Não interessa. Eu tenho a verdade, eu estou vindo de uma outra dimensão, trazendo para vocês a verdade, dizendo como... né? Mas isso é completamente o oposto do que Jesus fez. A mensagem de Jesus é uma mensagem histórica, é uma mensagem completamente ligada com o contexto do qual ele fazia parte. Jesus não veio trazendo uma verdade absoluta. Jesus primeiro nasceu, primeiro observou, primeiro viveu, passou 30 anos até que ele começasse o seu ministério, né? São 30 anos que Jesus passou ouvindo antes de falar, que Jesus passou perguntando, entendendo como era o povo do seu tempo, né? A influência grega na Bíblia, ela é clara, escrachada. João começa o Evangelho de João dizendo: no princípio era o verbo. Essa palavra no original é logos. Logos era uma palavra central no pensamento estoico, que era o pensamento filosófico que norteava a cultura daqueles dias, né? Assim como a cultura americana ela dominou o século XX, a cultura grega ela dominou os dias em que Jesus nasceu, né? Jesus nasceu num contexto político de dominação romana, de contexto religioso de dominação judaica, mas o seu contexto cultural foi o contexto grego. E entender o mundo da sua época sem entender os gregos era uma impossibilidade. O Novo Testamento foi escrito em grego. E uma língua vai muito além de palavras, ela é a alma de um povo, né? Jesus precisou entender o mundo em que ele vivia, conhecer o mundo em que ele vivia, para então dar uma mensagem e fazer algumas reflexões que não fossem de fora para dentro, que não fossem uma revelação absoluta de alguém que diz para alguém como deve viver ou deixar de viver. Não, Jesus viveu, experienciou, olhou, percebeu e então fez algumas reflexões, né, que poderiam de alguma maneira afetar ou melhorar a vida daquelas pessoas que ouvissem essas reflexões. E a principal reflexão de Jesus foi percebendo que ele vivia numa sociedade onde a maioria das pessoas era excluída. Essa foi a grande mensagem de Jesus, a mais importante, o centro do evangelho é dizer: olha, Deus, né, ele é intocável, ele é uma dimensão. Por isso eu tenho dificuldade de entender Deus como uma pessoa, que eu posso fechar os meus olhos e ele vai estar ali me ouvindo. E isso eu estou dizendo da minha experiência pessoal, você tem a sua, você pode entender e acreditar assim. Mas eu acredito que Deus, se ele não pode ser visto, se eu não posso ouvi-lo, não é da intenção dele que eu me relacione com ele como essa coisa transcendente, que eu fecho os olhos e vem de fora para dentro me dizendo o que eu devo fazer. Eu acho que Deus, quando a Bíblia diz 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu vou estar, né? Deus vai estar quando 2 ou mais reunirem no seu nome. Não é que ele vai ser uma terceira pessoa, mas é que ele é os 2 reunidos, né? Deus é essa própria interação entre nós, enfim. E Jesus diz: olha, sendo Deus intocado, como você percebe a Deus? Percebendo a pessoa que está do seu lado, considerando a pessoa que está do seu lado, entendendo que o
todo, nós juntos, né, formamos uma dimensão que você pode chamar de Deus, você pode chamar do que você quiser, que é muito mais importante do que a dimensão da individualidade. E Jesus está dizendo, sai um pouco de você e olha para o lado. Mas especialmente Jesus defendeu 5 categorias de pessoas, né, que eram excluídas. Eu sei que a gente ouve falar da democracia grega, né? E você pensa, a palavra democracia, ela quer dizer o governo de todos, né? E na Grécia realmente era assim, todos os cidadãos eram envolvidos, eles não tinham que eleger alguém, né? Eles se reuniram num espaço grande, amplo, chamado de ágora, havia um sorteio, porque nada mais democrático do que um sorteio, né? E nesse sorteio, qualquer um que fosse sorteado, e qualquer cidadão poderia dar o seu nome para ser sorteado e levantaria qualquer tema. Qualquer tema. Qualquer tema que fosse discutido na Ágora era um tema político, era um tema da sociedade. Se o cara brigou com a mulher dele na casa dele, isso é particular, mas se ele traz isso para a Ágora, isso se torna um problema público. Essa era a ideia de democracia, né? Todos participando. Só que é engraçado, porque esse todos só incluíam homens e homens velhos e com uma condição financeira, né? Esses eram os cidadãos. As mulheres, as crianças, os estrangeiros, os escravos e os pobres, eles eram desqualificados, desconsiderados. Não é que as pessoas eram ruins, eu tento fazer as pessoas entenderem. Alguém que tinha um escravo nos dias de Aristóteles não era em si, por isso, uma pessoa ruim. Isso fazia parte da cultura, é igual alguém ter um cachorro hoje e tratá-lo como cachorro. Ninguém vai pegar alguém que trata um cachorro como cachorro, né, e vai condenar essa pessoa. Mas é engraçado, porque mesmo nós, há 20 anos atrás, vimos alguém prendendo um cachorro e falava, meu Deus, isso é um absurdo. Mas é um choque geracional. É aquilo que para uma geração era normal, não fazia parte de uma maldade. Alguém poderia ter um escravo e cuidar desse escravo, amar esse escravo, tratar como filho esse escravo, mas ele não deixaria de ser um escravo, porque era uma questão da cultura, porque os gregos acreditavam que cada um tem o seu lugar no mundo, e para alguns o lugar era pensar e outros o lugar era trabalhar como escravo, e Jesus rompe essa ideia. Essa é a grande revolução do pensamento de Jesus. Jesus vem e diz, olha, vocês estoicos estão aí dizendo que nós somos todos diferentes, porque cada um desenvolvemos um papel no mundo, e isso é verdade. Cada um recebe um talento. Cada um recebe uma quantidade de talentos. Jesus conta essa parábola. Ele diz, olha, um recebeu 1, outro recebeu 3 e outro recebeu 5 talentos. Mas isso não importa. O que importa é o que cada um faz com o seu talento. A moral da reflexão é que o talento não é tão importante quanto aquilo que você faz dele. Não, né? Hitler era alguém cheio de talento. E nem por isso Hitler foi uma pessoa boa, porque o bom e o bem não está na habilidade, como os gregos diziam. Você tem o seu lugar, desempenha a sua habilidade bem. Se você nasceu para ser escravo, seja um bom escravo. Não. O importante era o entendimento de que, mesmo com diferentes dimensões de possibilidades, um é criança, outro é mulher, o outro é escravo, mas todos somos gente. Todos somos gente, é por isso que Jesus nos ensinou a orar assim, é Pai nosso, não é Pai meu que estás no céu, é nosso. Jesus, ele traz uma nova dimensão da percepção do mundo, da realidade que nós vivemos. Ele está dizendo, olha, quando você encontrar com alguém, há um ser humano dentro dessa pessoa. Trate essa pessoa com dignidade. Eu odeio aquela expressão que diz o trabalho dignifica o homem. Isso é absurdo, é o homem que dignifica o trabalho, não importa o que você faz ou deixa de fazer. Você é digno, você é um ser humano, você é gente, entendeu? Esta é a mensagem de Jesus. É uma mensagem que diz, olha, todas estas pessoas que antes eram excluídas, agora fazem parte, serão contadas, serão incluídas. Essa é a ideia de Jesus. Por isso que eu digo que o inferno é todo lugar onde as pessoas são excluídas. Aqui, hoje, na Terra. E o céu é também, hoje, aqui na Terra, um lugar onde todas as pessoas são acolhidas, são abraçadas, independente das suas opiniões, independente da sua idade, independente de qualquer coisa, são tratadas como gente, são olhadas nos olhos e têm o direito de falar, de opinar e de serem incluídas. Essa é a mensagem de Jesus.